E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição sebos do Igor com gritaria de vizinho, com pré-carnaval atuando ao meu entorno, não há dia que esteja silencioso para gravar, então a vida é bandida, a moto canta o seu pneu e a gente continua a gravar e continua a postar e continua a criar conteúdo para você, meu amigo e minha amiga que gosta de quadrinho. Então se você gosta de quadrinho, meu amigo e minha amiga, deixa teu like, se inscreve aqui no canal. E vamos traçar esse percurso, né? Eu não vou nem falar muito, nem me aprofundar muito no conceito de anti-herói, embora eu possa trazer e logicamente vá mencionar. Mas o meu intuito aqui é a gente mergulhar no conceito de super-herói e como essa figura, esse tipo de personagem ou gênero, que se alguém para você que prefira dessa forma, foi ficando como ficou e foi nos levando para o nosso, seja o nosso entorno de hoje ou seja talvez a melhoria do amanhã. Enfim, vamos conversar sobre isso, né? Porque assim, a figura do super-herói, a origem dos super-heróis, né, de como surgiu os super-heróis no mercado de quadrinhos, ela não é uma coisa muito fácil de lidar, porque você vai ter, batendo o martelo, que Action Comics número um, né, que eu estou só usando como ilustração essa edição de 75 anos da DC Comics aqui da Panini Point, ou da Panini Comics, mas convenciona-se que é na Action Comics número um da antiga editora National Comics, que a.k.a. né, se também foi chamada no futuro de DC Comics, e é onde aparece o primeiro super-herói, oficialmente falando. Mas aí você vai ter, na história dos quadrinhos, muitas controvérsias quanto a isso, porque você vai ter personagens com um perfil parecido, também surgindo ali mais ou menos no mesmo período. Alguns vão dizer que o próprio Capitão Marvel ou Shazam também é um personagem que deu start para o início desse universo de super-heróis. Porém, há quem diga que não. Há quem diga que, na verdade, foi personagens muito anterior a esse período de 1938. Você vai ter ali personagens como o próprio Mandrake, que, por sua vez, embora seja um mágico, seja um ilusionista, querendo ou não, ele tem um caráter de super-herói, porque ele enfrenta os desafios com com as suas habilidades mágicas, né? Então, querendo ou não, assim, tem as controvérsias e não são poucas, são muitas a respeito sobre o Mandrake ser o primeiro super-herói de todos. Mas aí até então, chamar alguém de super-herói, aí isso aí já foi mesmo com o personagem Super-Homem, né? Superman. Há quem diga que isso foi um plágio do Jerry Siegel e Joe Shuster com relação ao texto do Nietzsche, que também se intitulava Superman. Mas aí, amigos, a questão também é que se a gente for parar para pensar nos conceitos ou nas coisas muito específicas, até o príncipe valente com a sua espada cantante também possa se chamar de super-herói. O fato é que o conceito de super-herói ou de herói está muito mais ligado à dramaturgia grega, né, aos grandes mitos, à mitologia grega, grandes textos e mitologias como as Ilíadas, as lendas sobre os deuses, os próprios heróis da Grécia, Héracles ou Hércules para outros nomes, enfim, são figuras onde eles carregam o fardo da humanidade, protegem a humanidade e as representam em momentos de crise. Então, a figura do herói ela é muito usada na dramaturgia grega, né? De pessoas que são capazes de mover o impossível para poder salvar o mundo, salvar as pessoas e ao mesmo tempo provar a sua honra e a sua dignidade. Então a figura do herói ela vai ganhando muita forma nesse universo das grandes histórias, das Ilíadas, né, das histórias mais antigas.
em que você vai também ouvindo também dos próprias figuras bíblicas, né? Davi contra Golias, né? Sansão e etc e tal. Mas quando a coisa chega no universo dos quadrinhos, isso você vai tendo personagens como Fantasma, você vai tendo outros personagens como o próprio Zorro, né? O Fantasma, o Zorro, né? Personagens que têm um caráter heróico, mas não super-heróico. Né? Eles não têm superpoderes, eles não são nada mais do que seres humanos com uma fantasia e que, por sua vez, têm habilidades muito interessantes, são acrobatas, são bons arqueiros, são bons atiradores, mas superpoderes mesmo, isso veio a vir com o Super-Homem. Mas aí volta a controvérsia de personagens como o Mandrake, porque aí vem a grande loucura. Porque assim, os super-heróis que surgiram pela DC Comics, antiga National Comics, vieram ali naquele período de guerra, da Primeira Guerra Mundial, e aí muitos desses personagens, assim como o Batman, Mulher Maravilha, todos eles que foram surgindo nessa época, foram virando personagens panfletários dessa estética de guerra, né? Seja o Batman como um vigilante que lutava na Guerra das Ruas, seja a Mulher Maravilha que lutava pelas guerras com relação à guerra ideológica, seja o próprio Super-Homem que já pegou ditadores e bateu um na cara do outro e os prendeu para poder acabar uma guerra, enfim. A questão é que os quadrinhos eles tiveram esse caráter panfletário e eles foram chegar no auge disso já praticamente quando o seu próprio gênero na Era de Prata foi perdendo força. Porque aí teve o Comics Code Authority, que foi esse período onde as próprias editoras se autocensuraram, foram no tribunal, teve o cara que escreveu o bendito livro, né, que agora estão publicando, não vou nem mencionar esse indivíduo porque não vale a pena. Quem quiser pesquisar, né, sobre esse período do Comics Code Authority, eu indico muito um vídeo do Pipoque Nankin sobre Comics Code Authority e sobre esse período, que é um vídeo maravilhoso só com Alexandre Calari, que é quem realmente sabe ali naquele canal. Então o que é que acontece? Deixa eu agora vou receber hate por causa disso. Enfim. Mas eles mesmo dizem entre eles que o Alexandre Calari que é o que sabe mais. E né, não? Pois é, enfim. O que acontece é que é isso mesmo. O fato é que na Era de Prata os personagens começam a ganhar mais caracteres infantis e lúdicos. E aí você vai ter ali o conceito do homo lúdicos nas figuras dos super-heróis. Porque aí as histórias vão ficando mais fantasiosas, mais irreverentes, menos sérias, não vai tendo mortes definitivas, os próprios vilões mesmo quase não matam. Embora essas sejam histórias muito divertidas para se apresentar para as crianças, isso foi justamente como aconteceu. O fato é que a figura do super-herói não deixou de ter um caráter de esperança, de trazer esperança. Porque até então, na sua maior parte de origem, ela surgiu durante a guerra, com esse intuito de trazer esperança para os soldados e fazer com que eles se sintam com aquela vontade de lutar revigorada, né? Pois muito que bem. Mas aí a gente vai ter a quebra da inocência na Era de Bronze, ou que no que se convenciona, que os estudiosos chamam de Era de Bronze, com uma introdução de assuntos sociais. Você vai ter o Ricardito, o protegido do Arqueiro Verde, se drogando. Você vai ter esse assunto de drogas também com Harry Osborn, né, nas histórias do Homem-Aranha. E, consequentemente, também por conta dessa seriedade, você vai ter também, né, a morte da Gwen Stacy, que aí é a morte de um personagem protagonista, que fazia parte do protagonismo das histórias do Homem-Aranha, que é a Gwen Stacy, vir a falecer também é uma quebra de paradigma, onde o super-herói, embora já tenham trocentas histórias anteriores a esse momento, de mostrar a falha do super-herói, em principalmente o surgimento da Marvel com os seus super-heróis que são mergulhados no psicologismo, né? Esse psicologismo que vai fazer com que o personagem não tenha se tornado super-herói,
por querer, mas sim por um acidente, mas ele vai refletir sobre os pós e contras, sobre as problemáticas da vida e etc e tal. E principalmente o Homem-Aranha, que é um marco para esse tipo de subgênero dentro do gênero de super-heróis. O que você vai ter com a morte da Gwen Stacy é o cravar da bandeira do com o super-herói é uma figura falha. Desde aí a gente vai para a adultização dos super-heróis com o Watchman na década de 80, no final da década de 80. Onde você vai ter os gibis ganhando importância acadêmica, importância conceitual, importância de coisas que nos levam a crer que as histórias de super-herói agora podem ser levadas a sério. Para mim, agora um parêntese aqui nesse papo todo. Para mim é onde foi o início do tiro no pé para a figura do super-herói ser tão superestimada e nunca mais conseguir, principalmente nesses nossos tempos atuais, em corresponder expectativas. Mas eu chego lá. Aí você vai ter a grande década de 90, com um boom da renovação de alguns super-heróis, como o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, no pós-crise, né, na final da década de 80 para início dos anos 90. E você vai ter os quadrinistas virando astros e tornando personagens que até então estavam muito relevantes, ainda mais relevantes. Né? Esse boom dos quadrinistas ganhando esse caráter de super-heróis, né? Porque são aqueles que conseguem dar vida a esses personagens, você vai ter também a reconfiguração, né? a reelaboração da figura do super-herói, não só como um ser falho, mas como também um ser com caráter, com elementos sombrios. Isso desde o Watchmen, tá? Aí isso vai ficando ainda mais forte nos anos 90. Que aí depois você vai ter as grandes crises dos super-heróis. A morte do Superman, a saga do clone, a morte de Hipólita, Lanterna Verde se tornando um super vilão, a queda do morcego e tantas outras sagas e eventos que fazem com que os super-heróis não só falhem, como além de ter elementos sombrios, passam também a ser personagens que podem ser a qualquer momento retirados das suas histórias e ficam à mercê de não existirem mais, porque talvez sejam até obsoletos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Panini relança no formato de lombada canoa uma história muito bacana do Superman. Agora eu até me recordo, me falha um pouco a memória do nome. Superman um contra todos, alguma coisa assim. Se alguém puder me lembrar do título da história e colocar aqui me corrigindo, eu agradeço, tá? Onde o Superman enfrenta heróis da atualidade que tem um jeito muito mais violento de se dirigir às pessoas. Isso aí nós temos nesse mesmo período personagens como Spawn, Hellboy, né? Que mais? Assim, que Darkness e tantos outros que tem esse caráter, né, de super anti-herói, né? Pois não que isso seja uma novidade, né? O anti-herói na figura mitológica também existe, né? Também existe. Você vai ter Teseu, Perseu, né? Que embora tenham as suas controvérsias, porque abandonaram suas esposas e mataram, enfim, né? Mas você vai ter também, no mundo dos quadrinhos, você vai ter anti-heróis como Wolverine, que entra nos X-Men na nova versão, que é a segunda Gênese, né? Mas é nos anos 90 que os super-heróis sombrios e que tem caráter de anti-herói, quase que parecendo vilões, é que você vai ter de fato essa coisa, esse imaginário de que o super-herói precisa ser extremamente violento, extremamente implacável. Né? Você vai ter aí figuras como o Justiceiro também na Marvel, que vão ganhando cada vez mais relevância, principalmente no mundo de hoje, né? Que ele vai sendo mal interpretado como uma figura inspiradora para movimentos que são movimentos violentos, né? De crianças, por exemplo, vestindo a blusa do Justiceiro, invadindo a escola, atirando em tudo quanto é canto. Enfim. Já no Japão ou no Oriente, você vai ter ali a inauguração, tanto no Tokusatsu, que aí traz a figura do super-herói de uma forma muito assim, virada para outra direção, né? Claro que você tem ainda antes do próprio Tokusatsu, né? Figuras como o Astro Boy,
né, do Osamu Tezuka e tantos outros. Mas é na figura do Tokusatsu, que foi encabeçada pelo, né, com pessoas como o Shotari Shinomori, que você vai ter ali um caráter de um personagem que também é sombrio, mas ao mesmo tempo ele traz esperança. Mas o Batman também já faz isso, da década de 80 para cá, porque na década de 70, ainda com o resgate da figura do personagem, depois de toda uma década de 60 de galhofa, vamos dizer assim, o próprio Batman ainda era uma figura muito fofinha. Mas quando chega na década de 70, ele começa a ficar mais, né, as pessoas vão ficando mais encorpadas, vão ficando com mais substância, né, digamos assim, né? Eu fiz um vídeo sobre isso agora recentemente. E você vai ter também lá no Oriente os Super Sentais, que vão na extrema direção, né, na outra direção do Tokusatsu. Porque enquanto que o Tokusatsu tem esse caráter sombrio, já o Super Sentai é totalmente a figura de um super-herói luminoso, de um super-herói também ao mesmo tempo tecnológico. Que aí você vai ter também os Gundam Wing, os mechas, né, todo esse universo para trazer um super-herói tecnológico. E é claro, né, assim, sem deixar de mencionar, né, que você vai ter na figura dos personagens protagonistas dos shonens, super-heróis que, por sua vez, não são chamados de super-heróis. Porque eles não se auto-intitulam super-heróis. Eles se consideram, eles são personagens obsessivos, né, com uma grande obsessão. Eu estou usando esse termo diretamente citando do jargão teatral, tá? Porque aí na figura de Hegel, ou até mesmo de Aristóteles, o personagem, na trama, em qualquer trama, de qualquer gênero, precisa ter uma grande obsessão, um grande objetivo, para ter obsessão nesse objetivo e ir em busca dele. E aí esse objetivo se torna um super objetivo e, portanto, esse personagem, em busca dele, passa não só a ser obsessivo, como passa a adoecer, entre aspas, adoecer, porque aí fica aquela coisa de ele precisa vencer aquele personagem, ele precisa vencer o vilão, né? Você vai ter figuras como Seiya, que sempre cai, sempre se levanta. Você vai ter a figura do Goku, que quando é derrotado fica mais forte, e etc e tal. Mas assim, a gente também tem a figura do super-herói pedagógico, né? Que aqui eu vou usar esse termo porque eu penso muito que essa conquista do super-herói pedagógico, que ensina, que assim, ensina de forma transparente, né? Ele está literalmente ensinando, ele está, embora muitos dos super-heróis possam vir a ensinar também, mas o mérito do brasileiro é que um personagem como o Capitão Rapadura, ele está realmente ensinando. O objetivo dele é ensinar, porque as histórias do Capitão Rapadura são para ter um fundo moral, para ter uma lição de alguma coisa, sobre, sobre o preconceito contra alguém, sobre alguma coisa sobre você repartir o pão, sobre você poder, enfim, preservar a cidade. Então, todas as vezes que o Capitão Rapadura foi escrito, foi com esse intuito pedagógico de ensinar as crianças, jovens e adultos que liam esse personagem, né? Então, o que a gente vai ter hoje, né? A gente hoje tem essa figura do super-herói ganhando relevância novamente por conta do cinema. Porém, a figura do super-herói, ela parece não se reciclar. Porque aí ela bebe da fonte extrema, né, sombria, como The Boys, como, sei lá, como o Legado de Júpiter, ou outros nesse caractere, né, desse formato. Ou você vai ter o super-herói muito clean, muito super feliz, muito alegre. E aí esses dois extremos acabam ganhando os seus adeptos, né? Eu, por exemplo, eu confesso que eu ainda gosto do super-herói clássico, né? Mas aí ainda vejo que sinto falta de certos elementos. E aí você vai ver que em poucos filmes a gente teve essas duas coisas reunidas, né? O que me deixa meio desesperançoso com relação a muita coisa. Mas vejo que em relação aos quadrinhos, isso ainda é bem complicado. Porque para mim, que gosto de algo mais clássico, eu ainda não consigo aceitar, por exemplo, DC Absolute, Ultimate Marvel,
que tem ainda esse caráter meio como se ainda tivesse em busca de copiar o super-herói sombrio e falho da década de 80 para poder conseguir um novo Pulitzer, ou para conseguir um novo Eisner, ou para conseguir algum respaldo da grande mídia ou do academicismo, seja lá de onde for. Que aí aí entra a minha opinião sobre uma coisa que eu deixei lá no começo do vídeo, né? Quando os super-heróis foram sendo levados a sério demais, foi aonde nós, como leitores, fomos nos perdendo porque fomos conduzidos a acreditar que essas figuras eram mais importantes do que tudo nessa vida. E aí o que eu digo é que, assim, embora estejam as grandes discussões sobre se super-herói é relevante, se ele emburrece, ou se o super-herói ele torna você, te inspira uma coisa melhor, quem vai decidir é você com aquilo com a sua personalidade, com os seus valores, né? É inegável que um super-herói, seja qual for, bem escrito, ele traz bons valores. Mas também é importante a gente perceber que superestimar essa figura e esse gênero não nos leva a lugar nenhum. Porque os super-heróis, por mais que tenham nascido lá no seu início como panfletagem de guerra, os super-heróis foram ao longo do tempo mudando muito. Então cabe a você escolher o que lhe é mais aprazível, o que lhe é mais satisfatório quanto à figura do super-herói. E não ficar noiando que, porque eu leio super-herói, então sou uma criança adultizada, um adulto que nunca deixou de ser criança. Ou eu vou ler super-herói porque só esse gênero é o único que presta, os outros não prestam. Então é importante a gente também se permitir a valorizar o nosso querer, né? E se a gente quer ler super-herói, a gente lê super-herói. E se a gente não quiser ler, não lê. E ninguém tem nada a ver com isso, porque ninguém paga as nossas contas. Mas é isso, tem mais coisa para falar, mas aí eu quero deixar aqui as caraminholas de vocês pegando fogo pra gente comentar e conversar nos comentários, tá certo? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima, meus amigos e meus amigos. Pense num vídeo aí sobre super-heróis.